Funcionária de posto de combustível é rendida por criminosos. No escritório do local, os bandidos levaram R$40 mil. É o terceiro assalto consecutivo na região do contorno. Crimes em coletivos. Passageiros roubados em ônibus podem acionar a justiça e pedir indenização à empresa de transporte. Tribunal Eleitoral de olho em propaganda irregular. Quase 600 ocorrências já foram registradas. O candidato pode ser multado em R$8 mil. Mãe e 2 filhos são baleados em Vila Velha. A mulher estava chegando da igreja quando os criminosos atiraram. Técnico da Desportiva fala com a imprensa e nega acusações de racismo. Ele foi autuado por injúria racial contra um jogador e um maqueiro do time adversário. As vítimas disseram que foram chamadas de macaco. Mesmo afastado do cargo, vereador de Viana suspeito de ficar com parte do salário de assessores continua recebendo salário. Hoje, os vereadores receberam pedido de cassação do mandato do parlamentar. Candidato à presidência da República visita o estado. Aécio Neves esteve em Linhares. Sanduíche saudável e barato, e melhor ainda, pode substituir o lanche da tarde e o jantar. Uma nutricionista vai ensinar a receita. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Bandidos invadem escritório de posto de combustível. Eles renderam a funcionária que chegava para trabalhar. Fugiram com R$40 mil. O assalto aconteceu neste posto de gasolina localizado na rodovia do Contorno, no bairro Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica. Quase R$40 mil em dinheiro e cheques foram levados do local. As câmeras de segurança, cujas imagens foram entregues à polícia para investigação, flagraram toda a ação dos bandidos. Eles chegaram por volta das 5 horas da manhã, estacionaram o carro bem aqui, em frente ao portão do escritório e ficaram à espreita, só esperando o primeiro funcionário chegar. Os 3 bandidos que estavam armados renderam uma funcionária quando ela chegava no estabelecimento, por volta das 7h30 da manhã. E mandaram subir, entregar tudo que eles queriam, que eles não iriam fazer nada comigo, estavam todos armados. Segundo a funcionária que trabalha no local há 3 anos, os assaltantes já sabiam da existência do dinheiro. Já sabia que o dinheiro estava aqui. Alguém passou uma fita para eles, de que acontecia isso toda segunda-feira dessa maneira. Por isso que eles vieram. Este foi o terceiro assalto consecutivo na região. De sábado para cá, pessoas foram roubadas em um ponto de ônibus e uma mulher teve o carro levado. No sábado, o pessoal que fica no ponto aqui, próximo ao posto, foram assaltados no ponto. E no sábado, uma senhora teve o seu carro levado. E hoje fui eu. Então foram 3 em um fim de semana só. Segundo a vítima, esse tipo de crime é rotineiro. Os bandidos se aproveitam da pouca iluminação durante a noite e da falta de segurança durante todo o dia. Realmente eu fiquei muito nervosa porque de 3 anos que eu trabalho aqui, eu nunca passei por essa situação. Mas infelizmente, aqui os meus colegas de trabalho já passaram por essa situação várias vezes. E sempre acontece e ninguém faz nada. A gente não tem segurança aqui, em parte nenhuma do contorno. A polícia informou que a região é atendida pela patrulha da comunidade. Afirma que em uma semana 3 armas foram apreendidas na região. A Polícia Civil investiga o crime. Dia de votação na Câmara de Viana. Vereadores receberam um pedido de cassação do parlamentar suspeito de ficar com parte do salário de assessores. A leitura do pedido de cassação de mandato foi feita durante a sessão na Câmara de Vereadores de Viana. 8 vereadores da casa estavam presentes e puderam ouvir o pedido de uma nova apuração feito por um dos assessores que fez a denúncia contra Patrick Hernandes de Freitas, o Patrick do Gás, pela prática de rachide. A partir de agora, a Câmara de Vereadores decide por meio de votação se vai ser aberta uma nova investigação para apurar se Patrick Hernani cometeu alguma infração política pública. De acordo com um procurador da Câmara, por enquanto, Patrick continua no cargo de vereador e recebendo o salário. Patrick do Gás foi denunciado por assessores no início de junho deste ano. Eles acusam o vereador de ter obrigado os funcionários a dividirem parte do salário com ele. Vai ser amaldiçoado, sim. O pedido de cassação ainda não foi votado.
Tripla tentativa de homicídio em Vila Velha e perseguição e tiroteio pelas ruas do município. 4 suspeitos efetuaram disparos em Boa Vista, Vila Velha. Os moradores chamaram a polícia. Um dos criminosos atirou contra um policial militar, mas depois de invadir a casa de um morador, ele acabou preso. No carro dos criminosos foram encontrados dinheiro e droga. Uma semana depois da morte do soldado Feu, assassinado com um tiro na cabeça por traficantes, agora o desabafo do colega militar, que também ficou na mira de um bandido. Eles estão vendo que as leis são fracas, que não ficam presos, então eles vão tentar, mas a gente vai revidar até a gente conseguir o nosso intento, que é diminuir a criminalidade. E todos estamos trabalhando, como a gente chama no meio militar, com sangue no olho. Jovem assassinado a tiros na Serra. O Anderson da Silva, de 19 anos, foi morto na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. Um amigo da vítima presenciou o crime e acionou a polícia. Os suspeitos acabaram presos. Kelber Almeida, de 18 anos, e um adolescente de 17 anos. A PM também recuperou as armas que eles teriam dispensado. Um revólver 38 e uma pistola 765. Eles negaram o crime. Tripla tentativa de homicídio. Mãe e 2 filhos foram baleados em Vila Velha. Ricardo Dias, Leonardo Casotti e Maria Casotti. Eles são donos de uma padaria no bairro Rio Marinho. Os disparos foram feitos em frente ao comércio. Mais de 40 tiros. A comerciante havia acabado de chegar da igreja quando os criminosos chegaram atirando. Os 3 baleados já receberam alta do hospital. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha. Vendedor é assassinado ao beber com amigos na calçada em Vila Velha. Ele chegou ao local num carro de luxo. A família acredita que José Marcos tenha sido morto por engano. O crime aconteceu no bairro Alecrim. José era casado e pai de 2 filhos. Morava no bairro Planalto, região próxima ao local do crime. Técnico da Desportiva acusado de racismo fala com a imprensa e nega as acusações. Nada de arrependimento ou desculpas. Severino Ribeiro, técnico do Desportiva, mais conhecido como Vevé, que falou com a imprensa após o treino regenerativo dessa segunda, negou as acusações de racismo feitas a ele no fim de semana. Me fizeram uma pergunta se eu realmente usei algum tipo de injúria contra o atleta. Em hipótese alguma, na minha boca não saiu nada e é o que eu tenho para falar. Porque sou homem o bastante para dizer para vocês que se tivesse cometido algum tipo de injúria contra quem quer que seja, eu teria procurado me desculpar em relação ao que fosse necessário para fazer, mas eu estou bem à vontade para dizer para vocês, porque não cometi nenhum tipo de ato. Tenho meus jogadores como testemunha, tenho um fisioterapeuta, tenho um médico. Vevé foi detido na noite de sábado, logo após uma partida contra o Atlético de Itapemirim, pela Copa Espírito Santo, no sul do estado. O maqueiro e o goleiro reserva do time rival acusam o técnico de racismo. Os episódios teriam acontecido durante o jogo. O maqueiro Admilson Barbosa e o goleiro reserva Jefferson relataram terem sido chamados de macacos. Mas a súmula do árbitro que apitou o jogo só relata um problema que ocorreu com um carro de som dentro do estádio José Olímpio Soares. Não cita em momento algum o episódio contra o goleiro reserva que teria acontecido na presença dele. O técnico do Desportiva afirma que não houve diálogo algum entre ele e as supostas vítimas. Eu não tive conversa nenhuma com o maqueiro nem com o goleiro, em hipótese alguma. Então, é aquilo que eu estou falando. Eu sou responsável por aquilo que eu digo, não o que dizem ou acham que eu disse. O técnico passou algumas horas na delegacia, onde foi autuado por crime de injúria racial e liberado após pagar fiança de R$2.000. Mas Vevé se esquivou ao ser perguntado sobre a decisão do delegado. Hoje está assim, se alguém vai ali e faz uma denúncia, arruma 2 testemunhas, você é conduzido à delegacia naturalmente. Isso que aconteceu, eu fiz o meu depoimento e era necessário se pagar uma fiança, isso foi feito, fui liberado e eu espero agora ter a oportunidade de me pronunciar numa forma bem diferente lá na frente. Mas em relação a essas situações todas que foram criadas, eu também estou tão curioso quanto vocês. Em nota, a Desportiva informou que confia plenamente em todos os membros e irá tomar as providências cabíveis e se pronunciar de forma melhor assim que tiver conhecimento mais específico do caso. Direito do consumidor.
Você sabia que se sofrer um assalto dentro de um ônibus, é possível acionar a justiça e pedir indenização? Acompanhe. Os bandidos entram no ônibus, rendem o cobrador e o obrigam a recolher o dinheiro das passagens. Nesse outro vídeo, os suspeitos entram pela porta de trás e, depois de terem saído, um deles volta e tenta quebrar a câmera de monitoramento. Em outro ônibus, os assaltantes pulam a roleta e intimidam os passageiros. Um dos criminosos fica mexendo na mochila. Quem depende de transporte público, assim como o Anderson, sabe o que é passar por situações como essa. Sempre levam tudo, chegam agredindo, então a gente fica sem reação sempre quando eles chegam. Nos assaltos, os bandidos levaram dinheiro, documentos e celulares, que no momento ele está sem. Esse aí foi um amigo que emprestou. Só nesse ano, dentro do ônibus, foram 4 vezes. Eu já perdi contas de BOs, que o BO simplesmente fica só para uma estatística, para os policiais. E os meus bens mesmo, que é celular, documento, dinheiro, sempre a gente perde, né? Tenta recuperar. No caso de Anderson, como você viu, que teve 4 celulares roubados, a vítima pode entrar com uma ação na justiça contra a empresa de transportes e conseguir uma indenização. Mas o advogado do consumidor alerta que não é tão fácil assim. As empresas de transporte, elas se defendem dizendo que há caso fortuito ou força maior, ou seja, o roubo, que seria o emprego de violência contra as pessoas que estão sendo transportadas, foge da previsibilidade. Ela não tem como prever que no trajeto de um ponto ao outro isso vai acontecer. Então elas usam essa argumentação. Por outro lado, alguns tribunais de justiça aqui do nosso país já têm entendido que roubo no serviço de transporte é previsível, principalmente em algumas rotas e alguns percursos onde há maior índice desse tipo de crime que acontece. E por ser previsível, as empresas devem adotar todos os mecanismos de segurança possível. E depois de sofrer tanto, o Anderson já está pensando em tentar recuperar o prejuízo. Tenho condições de entrar na justiça e buscar pelos meus direitos, né? Pelos materiais que eu perdi, enfim. Ainda não entrei não, mas eu vou com certeza tomar medidas cabíveis para isso. Tem que fazer isso mesmo, não pode deixar para trás. O primeiro passo é registrar o boletim de ocorrência e, em seguida, entrar com uma ação na justiça. Tribunal Regional Eleitoral registra quase 600 ocorrências de propaganda irregular. O candidato condenado pode ser multado em até R$8 mil. As placas foram retiradas das vias públicas durante a ronda de fiscalização realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ao todo, 589 ocorrências foram recebidas pelo TRE, envolvendo prática indevida de divulgação de campanha na Grande Vitória. Ao identificar a irregularidade, o Tribunal Regional Eleitoral notifica o candidato que tem até 48 horas para retirar os materiais das vias públicas. Caso não cumpra a notificação, o candidato pode ser multado em até R$8 mil. São considerados atos irregulares propagandas em qualquer lugar que seja considerado ambiente público, onde todo cidadão possa transitar, e em comércios, já que também são locais de acesso público. Considerados regulares, propagandas em propriedades particulares, desde que o proprietário esteja de acordo. As faixas devem ter no máximo 4 metros de comprimento. Propaganda móvel é permitida somente de 8 da manhã às 10 da noite. Carros de som podem circular neste mesmo período e o volume máximo deve chegar a 80 decibéis. A campanha do TRE é não só repressiva, no sentido de livrar a sociedade, os próprios locais, os logradouros públicos deste material, que na verdade acaba entulhando, né, se transformando mais tarde em lixo, prejudicando o meio ambiente, prejudicando a salubridade, mas também é educativa. O candidato, a população, os seus correligionários precisam saber que a Justiça Eleitoral está presente e que uma campanha eleitoral se faz com a consciência, com a ficha, com as mãos e com a cidade limpa.
A população deve auxiliar o trabalho de fiscalização, denunciando as irregularidades ao TRE. No site do TRE existe acesso ao sistema Pardal. É um sistema rápido, presto, ele admite denúncias desde que acompanhadas por algum arquivo de vídeo ou de áudio. Pelo 0800 da ouvidoria, que também está acessível no Pardal, ou seja, através de telefone, uma ligação gratuita, e pode inclusive comparecer pessoalmente aqui na sede do TRE, no 4º andar, onde é situado o NUCOI, e vai ser tomado o seu depoimento e as medidas cabíveis adotadas. Quando o assunto é sanduíche, muita gente adora. Então imagina só um sanduíche saudável e que pode substituir uma refeição. Pois é, existe sim. Além de não engordar, faz bem para a saúde e o preço é bem em conta. Essa dica é para quem quer economizar nas calorias e começar o projeto para emagrecer até o verão. Gosta de sanduíches naturais? Então vamos aprender 2 logo de uma vez. A nutricionista Rita Quack separou os ingredientes. Então, Rita, nós temos aqui vários ingredientes naturais para 2 sanduíches que não fazem mal nenhum à saúde, não é? Não fazem mal nenhum, diferentemente desses outros lanches que se compram pronto em lanchonetes, né? Tipo coxinha, quibe, frito, todas essas frituras que fazem mal à saúde. Tá certo, então. O primeiro leva 2 fatias de pão integral, creme de requeijão light com atum, meia cenoura ralada, pepino e alface. Tem apenas 190 calorias e custa, no máximo, R$3. O pão que a gente deve usar é o integral, por causa das fibras, dos minerais que contém nele, né? As folhas, nós podemos contar com as fibras, as vitaminas e a água que ela contém. A cenoura tem a beta-caroteno, tem a vitamina C também, muito presente nela. Esse molhozinho que a gente tem aqui, nada mais é do que requeijão e atum conservado em água. Requeijão light, né? Detalhe. Requeijão light. Então, uma colherzinha de requeijão, uma colherzinha de atum, tá perfeito. Mistura, tá pronto. É fácil de preparar e muito barato, né? Barato, pouca caloria e faz bem a qualquer parte do sistema digestório. O segundo é moleza também. Coloque um pouquinho de azeite no pão integral, umas folhinhas de rúcula, queijo de búfala ou queijo branco e tomate seco. Prontinho! São 220 calorias e o preço? Apenas R$4,50. Tá vendo? Rápido, fácil, prontinho, né, Rita? Dá para substituir alguma refeição com esses sanduíches? Dá. Eu aconselho que a pessoa substitua o jantar. Use um desses sanduíches para o jantar e um para o lanche da tarde. Porque almoço e café da manhã é bom que ela mastigue comida normal, que mande para o cérebro informações que ela está realmente se alimentando. E como a parte da tarde é o horário que o nosso metabolismo desacelera e nossos hormônios caem, a produção, então é melhor que você coma menos à noite, menos à tarde, para você conseguir seu emagrecimento perfeito, corpo bonito e saúde. As dicas, né? Saúde em primeiro lugar. E a seguir, candidato à presidência da República visita o norte do estado. A gente já volta. Candidato à presidência da República visita o norte do Espírito Santo. O candidato do PSDB, Aécio Neves, desembarcou no aeroporto de Linhares no final da manhã. Ele participou de uma caminhada no centro da cidade. Esta é a segunda vez que ele vem ao estado como candidato à presidência. Aécio ficou em Linhares por 5 horas e deixou a cidade no meio da tarde. Para você, uma boa noite. Até amanhã.